Olá, pais! Eu sou a Simone, terapeuta ocupacional, e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre a questão da imagem corporal e do esquema corporal. Então, como a gente sabe, o desenvolvimento da criança, ele se dá através da interação e da exploração que essa criança tem com determinados objetos, pessoas e até o mundo ao redor da criança, né? O contexto em que essa criança está inserida. E o esquema e a imagem corporal, eles vêm se desenvolvendo dentro desse contexto em que a criança está. Então a gente tem que entender que a imagem corporal é como que a criança se vê. E o esquema corporal é uma parte mais objetiva, então é quando a criança sabe identificar algumas partes do seu corpo. O esquema corporal, ele também auxilia na questão da integridade física, então de a criança saber se aquela determinada atividade ou se aquele determinado posicionamento em que ela está vai gerar algum risco para ela. Além disso, a imagem corporal tem uma questão mais emocional, uma questão mais de percepção. Então ela é uma característica mais subjetiva mesmo, mas não deixa de ser importante. A criança, quando ela tem de 4 a 5 anos, ela já pode apresentar, né, ela já pode identificar até 8 partes do seu corpo. E a criança que tem mais de 6 anos, ela já pode identificar 16 partes do seu corpo. Isso somado à questão da direita e da esquerda. Então, por isso que é muito importante a gente estar estimulando isso o quanto antes e estar sempre trabalhando essas questões de imagem e de esquema corporal com a criança. Então, hoje eu trouxe 3 atividades que a gente pode estar trabalhando essas questões. A primeira atividade, a gente pode estar utilizando um creme para estar massageando determinada estrutura do corpo da criança e sempre estar nomeando qual estrutura a gente está massageando e nomear para a criança e identificando aquela região. Então a gente pode massagear a mão da criança, mostrar que estamos massageando a mão da criança e sempre nomeando e verbalizando o que você está fazendo com a criança. A segunda atividade é a questão das bolinhas de sabão. Então a gente pode estar colocando uma música que a criança goste, tá fazendo bolinhas de sabão para a criança e determinada parte a música para. Quando a música parar, você vai dar o comando que a criança deve estourar as bolinhas apenas com as mãos. Então ela tem que estourar todas as bolinhas só com as mãos. E depois, por exemplo, ela tem que estourar as bolinhas só com os pés. Depois ela só tem que estourar as bolinhas com o joelho. Depois ela só tem que estourar as bolinhas com o nariz. E aí, nisso, a gente vai trabalhando essas questões de nomeação e de esquema corporal. A última atividade é uma atividade em frente ao espelho, que a gente consegue estar trabalhando tanto a questão do esquema corporal, quanto da imagem corporal. Então, a gente pode ter um creme de barbear e tá colocando esse creme de barbear no espelho e pedir que a criança limpe o espelho até se encontrar, até ela se ver no espelho. E aí, em sequência disso, a gente pode estar junto com a criança em frente ao espelho, tá nomeando: olha, aqui tá o nariz da mamãe, cadê o nariz? Cadê o seu nariz? Olha, aqui tá os olhos do papai, cadê os seus olhos? E aí tá nomeando em frente ao espelho. Nisso, quando a criança se vê no espelho, a gente também trabalha essa questão da imagem, de como a criança se vê, né? E também essa questão do esquema corporal. Então hoje seria isso, eu trouxe 3 atividades e também um pouquinho sobre os conceitos de imagem e de esquema corporal. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida eu estou à disposição. Muito obrigada!